boa. Ele disse, não, aqui nós não temos comida. Eu falei, como assim não tem comida? Ele falou, quando as pessoas chegam aqui, elas ficam alguns dias sem comer. Eu falei, como assim fica sem comer? Ele disse, chama-se jejum terapêutico. Para nós fazermos a limpeza intestinal, para nós fazermos com que o seu organismo tenha condição de absorver o que você vai comer, para dar a você a energia e a vitalidade que você precisa. Eu não entendi muito bem, mas ele foi bastante atencioso e me deu algumas outras explicações e fez uma outra pergunta. Ele disse assim, o cachorro da sua casa, quando fica doente, come? Eu disse, não. Ele falou, pois é. Quando o cachorro fica doente, ele não come. Por que será que ele não come? Porque ele sabe que o aparelho digestório só tem duas funções. Ou faz digestão do que você comeu, ou faz desintoxicação. Mas tem gente que come uma vez, 2 vezes, 3 vezes por dia. 4 vezes por dia, 5 vezes por dia. Tem gente que come uma vez só, de manhã até a noite. Passa o dia inteiro comendo. E isso não dá tempo para o organismo se limpar. E quando o organismo não se limpa, esse acúmulo de toxina vai acontecendo durante anos. E também vai acontecendo o acúmulo fecal no intestino, impedindo que você absorva o que você está comendo. O cachorro fica 3 dias sem comer, porque ele sabe que as células sanguíneas são refeitas a cada 72 horas. Ele sabe instintivamente, Deus colocou na sua natureza isso. Mas nós fazemos o contrário às vezes, não é? O cachorro fica doente, para de comer durante 3 dias, só bebe água, e no 4º dia ele come capim. Por que o cachorro come capim? Por acaso o cachorro é vegetariano? Não, mas ele come capim porque no capim tem clorofila. A clorofila é para a planta o que a hemoglobina é para nós. Então, o caldo do capim, vamos chamar assim, a clorofila, serve como uma coisa que vai ajudar a lavar o nosso sangue, a limpar o nosso sangue, a nutrir o nosso organismo. Então, a mesma coisa acontece com o cachorro. Ele ficou doente, para de comer 3 dias, bebe água, come capim, vomita na sua varanda e sara. O filho da mãe fica doente. O que a mãe faz? Enche o pratão de arroz com feijão e diz para o filho, come meu filho para sarar. Viu só que interessante? Passado isso, a criança continua doente e não resolveu o problema. E muitas vezes coloca o alimento errado, de maneira errada, na hora errada. E eu ciente então que não podia comer, eu fui para o meu quarto, me arrumei as minhas coisas e no dia seguinte, 6 horas da manhã, alguém bateu na porta e disse, vamos, está na hora do programa de tratamento. E aí tinha massagens, aí tinha aplicação de argila na barriga, aí tinha uma série de compromissos no dia. E quando chegava ali pelas 10 horas da manhã, eu voltava para o quarto e lá tinha uma bandeja. Uma bandeja com água, com chá e com suco. Eu disse, opa, não tem comida, mas tem o lanche. E o instrutor da clínica ficava na porta observando você tomar. E a instrução era primeiro tomar o chá, porque era frio, e eu então coloquei a primeira golada de chá na boca. Quando eu coloquei na boca, eu cuspi de volta. Era um chá horrível, de carqueja, sem açúcar, uma coisa amarga. E eu disse para aquele rapazinho, falei, olha, vou deixar isso aqui para tomar depois, porque se eu tomar agora eu vou vomitar, estou com o estômago vazio. Ele falou, deixa aí, mais tarde o senhor toma. Eu falei, mais tarde eu tomo coisa nenhuma, um negócio horrível de ruim. E eu então passei para um copo de suco. Um suco assim, tipo abacaxi. Estava tapado com um pirex em cima. E quando eu destapei, que eu fui levar na boca, eu senti o cheiro. E eu perguntei assim para o rapaz, escuta, isso aqui é o que eu estou pensando? Ele disse, eu não sei o que o senhor está pensando, mas se o senhor estiver pensando em 3 dentes de alho batido no liquidificador com um copo de água, é. Eu falei, mas amigo, isso aqui é horrível. Ele falou, também acho. Tem que tomar isso? Ele disse, não, só toma se quiser sarar. Se não quiser, não precisa. E eu pensei, parei, lembrei dos meus 3 anos correndo atrás da solução do meu problema e falei assim, eu vou encarar esse negócio. E eu então fechei o nariz e engoli aquele negócio. E depois que você engole aquilo, o chá de carqueja fica uma delícia. Você toma 5, 6 copos de carqueja para sair aquele bafo de onça terrível de alho. Por isso ele disse, deixa aí, mais tarde o senhor toma. Ele sabia que eu ia tomar. E finalmente, recebemos então um outro copo com água e um copinho menor assim com uma espécie de um açúcar. Sabe aquele açúcar cristal? Então um colocado dentro do outro, mexido, e aquele açúcar na realidade não era um açúcar, era um sal amargo. Então você tomava aquilo de manhã cedo. Passado umas 3 horas, é como se você tivesse comido um gato vivo. E o gato começava a mexer na sua barriga, e mexia para lá, e mexia para cá, e subia e descia, e de repente ele começava a miar. Meu amigo, quando o gato começa a miar, não tem quem segura. Ele sai mesmo, e saem uns gatos pretos, fedorentos, que ninguém aguenta. Mas que na realidade está fazendo então no seu tubo digestivo uma limpeza, e tirando toda a sujeira de dentro. E assim foram 3 longos dias.
E depois desses 3 longos dias de jejum, aí veio a primeira refeição. A primeira refeição de banana amassada com cereais. No 5º dia veio lá uma saladinha. E assim foi aumentando gradativamente. E assim, 7 dias depois, eu era outra pessoa. Ou seja, se nós queremos mudar a nossa condição, nós temos que mudar o nosso estilo de vida. Nós temos que mudar a maneira que nós estamos vivendo. E só isso pode resolver o nosso problema. Muitas e muitas pessoas se encontram hoje doentes. Se você observar, quando o seu filho está com dor de garganta, ele está com o intestino preso. Observe. Então, a maioria das doenças são provocadas pela incapacidade do organismo de se restabelecer. E muitas vezes isso acontece porque o intestino está preso, está sujo. E nós devemos fazer alguma coisa para que isso mude. Existem alguns fatores que nós chamamos fatores de saúde. Fatores que geram saúde. Eu queria encerrar com isso. Eu queria me despedir de você com isso. Os fatores que geram saúde, o primeiro deles é a confiança em Deus. Confiança no Criador. Confiança em alguém maior do que nós, capaz de sustentar-nos, apesar das nossas fraquezas. Quando nós tivermos essa convicção, muitas coisas mudarão na nossa vida. Segundo fator, ar puro. Procure respirar o máximo possível de ar puro. Saia aos finais de semana, vá para o campo, vá fazer exercício. Procure respirar profundamente. Terceiro fator, e muito importante, água pura, água potável. Nós temos que tomar pelo menos 8 copos de água todos os dias. Lembre-se, meia hora antes e 2 horas após as refeições, nunca durante a refeição. Exercício físico. Muitas pessoas são naturalistas. Muitas pessoas comem arroz integral todos os dias, mas não fazem exercício. Isso não adianta muita coisa. O exercício é fundamental. O universo inteiro se mexe. A Terra gira no seu próprio eixo e ainda gira em torno do Sol. Quando as coisas param, as coisas ficam complicadas. Então nós temos que nos mexer. Uma outra coisa, separe tempo para meditação, para descanso. Tempo para você descansar a cabeça, a mente. Não fique 24 horas no ar. Isso não faz bem. E outra, mantenha uma atitude mental positiva. Mantenha uma atitude mental que levante o seu organismo, levante você, aumente a sua autoestima. Existe um escritor americano chamado Neil Skellen, e ele tem um livro chamado Vida Positiva no Mundo Negativo. E quando li esse livro, eu vi ali uma experiência interessante. Tinha um indivíduo que era muito positivo, ele via dizendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E um dia cortaram os 2 braços dele, dizia a alegoria. Aí ele, sem os braços, continuou pulando, dizendo assim, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E cortaram as 2 pernas daquele homem. Mas ele continuava positivo e dizia assim, vai dar certo, e balançava a sua cabeça. Aí cortaram a língua dele. Ele não tinha mais braços, não tinha mais mãos e não tinha mais língua. Mas ele continuava dizendo assim. Aí cortaram o pescoço dele. Aí outro dia uma moça perguntou para mim assim, mas aí ele morreu, né? Falei, morreu. Mas enquanto não cortarem o seu pescoço, diga sempre, vai dar certo. A coisa vai funcionar. Porque se você pensar de maneira negativa, é muito pior. Então seja positivo, mantenha um domínio próprio, né? Tenha uma atitude mental positiva. E última delas, alimente-se corretamente. Lembre-se, você não vai ver vaca com cárie, você não vai ver cachorro banguelo, você não vai ver uma porção de animais com alguns problemas de saúde, porque eles comem o alimento certo, de maneira certa, na hora certa. O dia que nós começarmos a fazer isso, o dia que nós começarmos a nos preocupar mais com a nossa saúde será diferente. Felicidade a você. Que tudo dê certo na sua vida. Mas lembre-se, o nosso futuro depende do nosso presente. E o presente hoje é para você. Viva bem, viva melhor.